Queridos, no meu aniversário eu aceito um tablet de presente, viu? Só isso? Um tablet de presente. É porque senão eu sempre pego o celular das pessoas. Aí, com um tablet, o meu celular fica filmando. Entendeu? Um tablet. Sim, um tablet igual que a minha cunhada comprou, baratinho. Aí, começou já? Eu tô falando de tablet, você tá filmando? Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus aqui então? Que se encontra lá do verso 14 ao 17. Vamos falar sobre a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Diz o seguinte a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em quem? Em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, assim como o Senhor já falou por meio das canções da leitura. Fala novamente aos nossos corações. Isso é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Por tomar seus assentos. Queridos, reforçando aqui a ideia aos irmãos. Caso o nosso irmão Zé Luiz, ele queira me presentear uma coisa no meu aniversário, que já é mês que vem, dia 3 de março. Então é igualzinho a Thaís. Sim, por exemplo, a igreja pode se juntar, pode se juntar e oferecer um presente para mim. Por exemplo, a irmã Solange, como a irmã Solange, ela gosta de procurar os aniversariantes da igreja, né? Gosta de procurar os aniversariantes da igreja. Ela poderia muito bem conversar com os irmãos no privado e comprar um presente para o pastor, né? Se estou precisando de um presente, se os irmãos quiserem me oferecer, no final do culto eu falo para os irmãos, viu? Estou precisando de um presente. Vamos lá, queridos. É interessante nós olhando para esse texto e fazer uma pergunta, tio Zé. A palavra de Deus, ela é importante? Na nossa IBD dessa manhã, nós conversamos sobre um assunto que tivemos várias participações hoje. Minha esposa participou, a minha cunhada menos crente participou também, o Alexandre participou. Aqui, minha irmã. A Alexandre também participou. Muito volume aí, o negócio. Tá sem som? Tá bom? Obrigado. Então, o que acontece? A gente olha a palavra de Deus e fala: se ela é importante, por que nós não lemos ela todos os dias? A Bíblia é importante para o povo de Deus, não é? A Bíblia é a fonte de alimento para o povo de Deus. A Bíblia, ela é a verdade para o povo de Deus. E se isso de fato é verdade para cada um de nós, a pergunta que deveríamos nos fazer é: por que não lemos todos os dias? Paulo, porém, no final da sua jornada ministerial, Paulo está preso em Roma. E Paulo preso em Roma, Paulo vai direcionar seu filho na fé, Timóteo. Timóteo, podemos dizer, é um pastor de 28, 29, beirando para 30 anos. Paulo não diz a idade de Timóteo, mas Paulo vai deixar algumas coisas interessantes aqui. Timóteo era um jovem. E naquela época, jovens não era como o jovem do dia de hoje. Hoje, nós falamos jovem com 18 anos, 19 anos. Timóteo deveria ter, no máximo, uns 30 anos no máximo.
E numa igreja de bastante idosos, de homens mais velhos que Timóteo, vividos mais que Timóteo, tem sempre essa questão de não querer ouvi-lo, por ser tão jovem e por ser uma pessoa tão que não tem tantas experiências práticas da vida para poder falar do Evangelho. Só que o Evangelho não precisa de experiências práticas. O Evangelho é a conversão. Não, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E por isso, Paulo, ele tendo Paulo sabendo dessas questões de Timóteo, que o rodeavam na igreja ao qual Timóteo fazia parte, Paulo vai dizer para Timóteo, tu porém, esse tu porém é diferente daqueles que você conhece, aquele que eu falei, aquele que eu citei, você, porém, permanece firme naquilo que aprendeste desde menino. Paulo entende que Timóteo deveria permanecer firme naquilo que ele aprendeu, diferente de outras pessoas. Ou podemos dizer, numa frase que também Paulo vai dizer para Timóteo, tu porém não será como as demais pessoas. Você porém será esse tipo de pessoa que a palavra de Deus quer que você seja. Porém, Timóteo deveria permanecer naquilo que ele aprendeu. Primeiro, o que Timóteo aprendeu? O que é importante para que Timóteo permaneça nisso que ele aprendeu? O que é importante para que Paulo fale a Timóteo? Permaneça nisso de maneira que não negocie. De maneira de que isso que você aprendeu seja inegociável para a sua vida. O que acontece com a gente, ou podemos dizer que os evangélicos, eles entendem que a criança tem que permanecer firme na palavra de Deus, certo? A gente ensina os nossos filhos na palavra de Deus. Eu vou ensinar o Emanuel a palavra de Deus, até que o Emanuel tenha 18 anos. Aí eu falo, depois de 18 anos, você pode escolher se você pode ser crente ou não crente. Isso é o maior engano. A palavra de Deus nos ensina que os filhos devem permanecer naquilo que eles aprenderam com seus pais. Por isso, ele fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela cresça, não se desvia. Entendeu? Não se desvia. O que ensinar é caminhar junto com a criança. É você viver a prática da palavra de Deus dentro do seu lar, para que a criança conheça, veja o quão bom é a palavra de Deus. Porque, por exemplo, seria uma hipocrisia danada eu falar para o Emanuel amar as pessoas e ver que eu odeio a mãe dele. Eu falar para o Emanuel amar a Deus e ver que eu não amo a Deus. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar é praticar, viver a palavra de Deus no seu dia a dia com o seu filho, para que ele aprenda, para que ele possa ver quão prazeroso é viver a palavra de Deus. Ele vai ver isso onde? No lar. Por isso o lar, nosso lar hoje, a nossa casa hoje, é um grande ambiente de evangelização. Nossos filhos têm que ver o Deus a qual nós dizemos crer, dizemos viver por meio das nossas ações práticas, das nossas conversas diárias, dos nossos confrontamentos diários. Isso tem que ser visto. E porém, Paulo, ele sabe que a mãe e a avó de Timóteo são pessoas firmes e cristãs de verdade. E por isso Paulo fala para Timóteo, Timóteo, tu porém permanece firme naquilo que você aprendeu. Timóteo aprendeu da palavra de Deus. Timóteo tinha um pai que é grego e uma mãe que é judia. A avó de Timóteo é judia, porém não moravam em Jerusalém, moravam fora de Jerusalém. E Paulo encontra Timóteo, sendo esse jovem, que aprendeu do evangelho com a mãe, e Paulo discipula Timóteo. Porém, Paulo fala para Timóteo, tu porém permanece naquilo que você aprendeu desde criança. Paulo entende que Timóteo aprendeu com ele, mas a base de Timóteo foi a sua mãe e sua avó. E Paulo entende que isso é uma geração. A mãe, ou a avó, passou para a mãe e a mãe passou para o filho. Está percebendo essa geração? O que é muito diferente de hoje, né? Hoje a gente faz tudo diferente. Hoje
eu aprendo do Evangelho, não ensino para meu filho cresce sem saber do Evangelho e não vai ensinar também para o filho dele, e aí vai criando um ciclo. Mas aqui nós temos um ciclo totalmente diferente. Então, o que deve nos permanecer primeiro fixo conta lá aí, 11h20 termina. O que deve nos permanecer fixo é o que Paulo fala para Timóteo: permaneça firme. Lê comigo aqui o verso 13. Paulo fala o seguinte: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo entende que os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Eles enganam e também são enganados. Mas Paulo fala para Timóteo: tu, porém, não é perverso, tu, porém, não é impostor, tu, porém, não é enganador. Você é filho de Deus. E permanece nisso que você aprendeu. O que é muito difícil hoje, uma mãe dizer para o filho o seguinte: filho, imagina, não que isso aconteça, só vou usar uma suposição. Imagina que hoje eu estou à beira da morte. Eu sei que os irmãos estão tão tristes, porque não querem perder o pastor. Eu sei que os irmãos estão tristes. Aí, o irmão está chorando. Imagina que eu estou à beira da morte. E olho para o meu filho. Eu posso dar para o meu filho dizer o seguinte: Emanuel, tudo aquilo que você aprendeu do pai, o que você viu do pai, tudo isso é bom para você. Isso é legal para você. Mas uma coisa que eu quero que você permaneça firme. Não negocie. Não importa se a ausência do pai vai gerar uma dor no seu coração. Não importa isso, mas permaneça firme. Permaneça firme na palavra de Deus. Porque ela vai te levar até o encontro de novo com o papai no céu. Porque é a palavra de Deus que vai fazer com que nós dois nos reencontraremos no céu. Será que hoje nós teríamos, talvez, a consciência tranquila de dizer para o meu filho o seguinte: filho, quando eu morrer, você pode esquecer tudo, só não esqueça do Jesus que eu te apresentei? Será que nós hoje conseguimos dizer isso com boca cheia mesmo, falar isso? Ou a gente poderia falar: tá, filho, tudo que eu te ensinei, ir para o carnaval, curtir festa, viva isso, viva tudo isso, mas viva também Jesus. Seria basicamente os nicolaítas, não é isso que Jesus fala? Vocês odeiam o nicolaíta, que um pé no mundo, um pé na igreja, ama o mundo e ama a igreja. Mas para o povo de Deus, o mais importante é a palavra de Deus. Por isso Paulo fala para Timóteo: tu, porém, permaneça na palavra que você aprendeu desde criança. Fique firme, não abandone. Por quê? Por que Timóteo deveria permanecer firme na palavra de Deus? A resposta está no verso 16 e 17. Timóteo deveria permanecer firme na palavra de Deus porque é a palavra de Deus que vai tornar Timóteo um homem sábio, um homem maduro, um homem habilitado para toda boa obra. É como se fosse dizer para Emanuel: quem vive uma vida sábia, permaneça firme na palavra de Deus. É ela que vai te permanecer sábio. Ela vai te fazer você saber escolher o que é bom, o que é errado para você. Ela que vai abrir os seus olhos dos enganos do mundo. É a palavra de Deus. Por isso Paulo fala para Timóteo: Timóteo, permaneça firme no que você aprendeu, no que sua mãe te ensinou. Porque esse ensinamento não vem de enganadores, nem adivinhadores. Vem de uma mulher e vem de duas mulheres, que são duas mulheres íntegras, duas mulheres que amam Jesus, duas mulheres que abriram mão de tudo para poder ensinar para você o mais importante: Jesus. Eu posso dizer aos irmãos assim, com muita certeza, minha mãe pôde dizer isso para a gente. Pôde dizer isso para a gente com muita autoridade. Minha mãe pôde dizer isso na beira da morte e falar o seguinte: filho, uma coisa que vocês não devem abrir mão é aquilo que eu sempre vos ensinei, a palavra de Deus. Ela pôde falar isso, porque nós sabemos muita coisa. Os irmãos estão cansados de ouvir que eu sempre uso o exemplo da minha mãe. Sim, muita coisa que eu sei biblicamente aprendi com a minha mãe. Aprendi com ela. Ela me ensinou os valores da vida cristã. Claro, teve um tempo que eu me desviei. Sim, teve. Mas eu não posso dizer que ela nunca me ensinou. Ela me ensinou. Se Deus não me salvasse e me colocasse de volta para o reino dele, eu ia morrer sabendo que eu abri mão daquilo que ela sempre me ensinou, a verdade do Evangelho.
Isso acontece. Ela tem consciência tranquila de saber que ela ensinou para os seus filhos. O que nós também deveríamos ter. Eu tenho que estar com consciência tranquila, saber o seguinte: se eu não escolher o caminho dele depois, eu vou estar com consciência tranquila sabendo, eu ensinei. Eu mostrei o caminho, não só com meio de retórica, mas com a vida. Eu vivi o Evangelho, eu amei a Cristo, eu mostrei para ele quem Cristo de verdade é. Mas ele decidiu escolher o caminho dele. Por isso, eu faço que nem Paulo, lavo as minhas mãos, porque eu instruí. Mas agora, se você não fez o básico, se preocupe. Se preocupe. Porque você não poderá dizer isso para o seu filho. Tu, porém, permaneça firme no que você aprendeu desde criança. Porque é na infância que nós construímos o caráter dos nossos filhos. É na infância que nós ensinamos para os nossos filhos valores inegociáveis da vida cristã. É ali onde você ensina sobre honestidade, verdade. A verdade dói? Dói. Mas ela tem que ser dita. É na infância que você ensina que o mundo está cheio de ilusões. Mas a palavra de Deus é a realidade que eu e você, filho, precisamos para fugir desse mundo cheio de cores. Mas no final é podridão e abandono profundo. Sem Jesus, esse mundo é podre, é ruim. O mundo é mau, os homens são maus. Mas a palavra de Deus nos mostra que ainda há esperança para esse mundo mau. E a esperança é Jesus. Então, por isso, Paulo poderia dizer para Timóteo: permaneça firme. John Stott fala o seguinte: os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo, com nova teologia e nova moral. Tudo isso dando sinal de uma nova reforma. Tudo isso o mundo vai trazer para cada um de nós aqui. O mundo vai trazer para a gente novas visões. Já viu aquilo dizer: eu encontrei uma nova forma de como você tem um casamento sustentável, de como você tem uma família firmada na rocha, tem um novo projeto, um novo programa. Tudo isso tem. O mundo vai trazer isso, invenções, projetos. Eu não sou contra projeto, não. Não sou contra, não. Não sou contra. Não sou contra, não. Não sou contra. Isso é assim. Não me rotulem como pessoa contra, não sou contra não. Mas o mundo vai trazer muitos projetos. Quer ter um casamento próspero? Faça um curso comigo que você terá um casamento próspero. Quer ter um filho servindo ao Senhor? Vem na minha igreja num treinamento de 5 semanas, onde você vai aprender a firmar o teu filho na rocha. Queridos, você vai lá gastar milhões e milhões, dinheiro. E o seu filho permanece ímpio como ele é. Porque você está perdendo o mais importante. Quer tornar o seu filho um homem de Deus? Viva a palavra de Deus na sua casa. Mas entenda que, por mais que você viva a palavra de Deus, se Deus não alcançar o coração do teu filho, não há curso e nem projeto que você faz que vai torná-lo servo de Deus. Não existe. Quem pode quebrar o coração do teu filho, trazê-lo para perto, é Jesus. Somente Jesus. Então, se você não pedir que Jesus alcance o coração do teu filho desesperadamente, chorando em oração, por ter certeza que todo o curso que você está fazendo é dinheiro jogado fora. Porque a única pessoa que pode transformar o coração dos nossos filhos e do meu coração é Jesus. Por isso, quanto mais você lê a palavra de Deus vai dizer: não vai para o curso não, lê, ensina, caminha com o seu filho, instrua o abençoado. Se for possível, usa a vara. Usa a vara. Com moderação, senão vão me cancelar. Com moderação, entendeu? Eu já sou uma vara, eu sou magrinho, então usem o pastor como instrumento. Fala, a Bíblia, o pastor está ensinando isso na Bíblia, para ele poder aprender. Mas nós queremos buscar a nova metodologia, o novo ensinamento, a nova roupagem do cristianismo leve, que torna a mãe amiga do filho e o pai amigo do filho. E aí vira o quê? Uma casa sem ordem, uma casa sem liderança, uma casa sem postura de um homem e de uma mulher de Deus. Por quê? Com esses novos ensinos, essas novas roupagens,
não são roupagens que refletem o caráter de Deus mediante a sua palavra. Quem tem um casamento firme, um casamento na rocha, vive a palavra de Deus no seu casamento. Ame sua mulher como um cristão na igreja. Honre ela, respeita ela, valoriza ela. Que seja uma mulher sábia, se submeta a Deus e a seu marido. Ame o seu marido, zela por ele, cuida dele, honra ele, respeita ele. Você terá um casamento próspero, frutífero. Mas queremos uma nova roupagem, porque a nova teologia, o novo ensinamento, a nova moral, sempre é mais, a nossa mente fica sempre encantado e nos esquecemos daquilo que é antigo, o que é antigo e tão novo quanto a luz do dia que renasce, é a palavra de Deus, é a Bíblia que constrói, que molda, que transforma cada um de nós. E por isso Paulo poderia dizer a Timóteo, não segue novas tendências, não segue novas visões, permaneça naquilo que você aprendeu com seus pais. Isso é o mais importante. A palavra de Deus é o nosso instrumento de correção, educação, transformação dos nossos filhos. Por isso, às vezes sou muito chato com esse negócio. Você fala, querido, vai ler a Bíblia. Pare de correr atrás de projetos, de ações. Lê a Bíblia. Porque por meio da palavra de Deus, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você está próximo de Jesus, mais você reflete isso no seu relacionamento diário. Mais você impacta a vida, porque Jesus já está sendo visto em você e através de você. Não precisa de uma nova roupagem, de uma nova moral. Mas infelizmente os homens buscam por isso, porque isso é atrativo. Mas Paulo fala, Timóteo, permaneça firme, sabendo de quem você aprendeu. Timóteo poderia confiar na sua mãe. Timóteo poderia confiar na sua avó, porque a sua mãe e a sua avó eram mulheres dignas de respeito. Elas eram cristãs de verdade. Quem está dizendo isso não é só eu, é Paulo. Paulo fala para Timóteo, você aprendeu muito bem de duas mulheres cristãs de verdade. Então permaneça firme nisso aí. E Paulo fala isso também no verso 13, faz o seguinte, no verso 15. E que desde a infância, sabes o quê? As sagradas letras. Que podem tornar-te sábio para o quê? Dizer, salvação. Primeiro, Paulo fala, Timóteo, permaneça firme naquilo que você aprendeu e não na nova roupagem de teologia. Depois, você desde criança sabe o quê? As Sagradas Escrituras. A minha pergunta é, nossos filhos sabem a palavra de Deus? Sabem a palavra de Deus? O Emanuel é pequeno. Mas como é que vocês vão poder analisar o Mango e a Antônia? Pelo Emanuel. O Emanuel vai ter que aprender a palavra de Deus. Porque quem é que tem que ensiná-lo? Sou eu e a Antônia. A igreja, ela não deve substituir o papel dos pais. Quem tem que ensinar o Emanuel o caminho que deve andar é eu e a Antônia. E na igreja, o Emanuel, ele vai colocar em prática e servir os irmãos mediante aquilo que ele aprendeu de casa. Na igreja, ele vai mostrar para os irmãos aqui que ele sabe o que é Jesus. Ele conhece Jesus, ele ama Jesus. Por quê? Porque ele aprende em casa sobre quem é Jesus e como amar Jesus por meio dos seus irmãos. Só que, infelizmente, a gente inverte, né? A igreja fica responsável por isso, os pais vão jogar bola, ficam na internet, vendo série, enquanto o filho não sabe nada de Bíblia. Aí chega na igreja e fala, que salinha de criança, que não ensinam nada, meu filho não sabe nem quem é Jesus. Você ensina ele? É seu papel como pai ensiná-lo da palavra de Deus. Lá em casa, eu sou muito chato lá em casa, tadinha da minha cunhada menos crente, tadinha. O negócio é muito chato lá em casa. É sério, lá em casa eu sou chato lá em casa. Na minha casa, meu filho tem que aprender, a música que ele vai ouvir, música é bíblica. Ele tem que aprender da Bíblia. Ah, mas e se ele não ser crente?
Quem sabe do futuro é Deus. Para mim, ele vai aprender. Enquanto estiver debaixo do meu teto, ele vai conhecer a palavra de Deus, querendo ou querendo. Não tem escolha, não. É meu filho. Eu amo meu filho. Eu não quero que meu filho vá para o inferno, queridos. Eu não quero, porque eu amo ele. E se eu amo ele de verdade, eu vou ensinar a palavra de Deus para ele, para que ele não vá para o inferno. Para que ele, se for para o inferno, ele possa saber que ele foi porque ele decidiu querer ir. Queridos, entendam. Paulo fala para Timóteo, desde criança, a sua mãe e sua avó não negociaram ensinar para você a palavra de Deus. Permaneça firme. Fique firme. Você não conhece a palavra de Deus? Então, fique firme nisso. Porque é isso que você aprendeu com sua mãe. Você sabe disso. E por isso os pais têm que entender essa importância de ensinar os filhos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela pode tornar o seu filho sábio para a salvação. Ele pode saber escolher. Ele vai saber escolher entre o profano e o sagrado. Aonde? Biblicamente. Mas, repetindo aqui, isso aqui não é trabalho de quem? Da classe das crianças. Isso é trabalho de pais. A igreja, ela vai somente instruir ou dar continuidade à instrução dos pais em casa. A igreja, repita comigo, só botar na cabeça. A igreja, ela vai dar continuidade do seu trabalho em casa, beleza? Em casa você ensinou e na igreja, a professora da igreja, ela vai dar continuidade. Mas quem tem a responsabilidade é você e eu. E isso que a palavra de Deus nos ensina, não é que nos ensina? Então é isso aí, permaneça nisso aí. Se não, Mas vamos lá. A firmeza dos filhos, né? E depois, Paulo fala sobre a palavra de Deus ela ser superior em relação aos enganos dos impostores. Então, o que acontece? A palavra de Deus ele é o único meio que pode conduzir Timóteo à salvação. E, de fato, é ela o único meio que conduziu Timóteo à salvação. Não somos salvos porque a gente crê na Bíblia, mas sim pela fé no Cristo que é revelado na Bíblia Sagrada. Porque crer na Bíblia não é sinônimo, não é causa de nossa salvação. Entendeu o que eu estou falando, né? Entendeu? Por quê? Satanás conhece a Bíblia, mas não é salvo. Timóteo foi educado na Escritura Sagrada em um lar piedoso. No entanto, Timóteo foi salvo quando Paulo o levou a Cristo Jesus. Timóteo aprendeu a lei desde o início, desde pequeno. Mas Timóteo só conheceu a Cristo por meio de Paulo, através do Espírito Santo de Deus. Então o que acontece? Quando eu falo que não somos salvos porque na Bíblia, estou dizendo o seguinte: nós somos salvos pela fé no Cristo que é revelado aonde? Na Escritura Sagrada. Entendeu o que eu estou falando? Entenderam? Entendeu? Se alguém tiver com uma dúvida, depois faça uma pergunta. A Bíblia revela a necessidade da salvação. Ou seja, a Bíblia ela é um espelho que mostra quão imundo nós somos. É difícil você olhar para a Bíblia e não se ver um miserável. É difícil você olhar para a Bíblia e não se ver como um devedor. Queridos, faça um teste comigo. Passa uma semana lendo. Acho que o Zé estava lendo esses dias, esses meses. Passa uma semana lendo Provérbios. E depois de ler, fala. Se pergunta, você sabe ou você é tolo? A resposta vai ser uma: eu sou tolo. Porque Provérbios é um livro, quando você lê, você fala: rapaz, eu sou um miserável, viu? Eu sou um tolo achando que eu sou um sábio, mas sou um tolo. Porque tanta coisa que Salomão vai dizer, você fala: ih, rapaz, faço tudo errado. Tudo que ele fala que o tolo faz, eu estou fazendo. E tudo aquilo que ele fala que o sábio faz, eu não estou fazendo. Porque a Bíblia é um livro que ela revela quão imundo nós somos. E revela também quão carente nós somos. E por isso ela nos aponta
para um Salvador, Jesus. Ela vai dizer para ele o seguinte: eu sou imundo, eu sou miserável, eu sou pecador, mas... Esse mais é de Paulo. Mas Deus provou seu amor com cada um de nós, em que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, a Bíblia, ela não é só um livro que apresenta quão miserável nós somos, mas ela também apresenta quão amado nós somos por Deus, enviando Jesus para morrer por cada um de nós. Então, por isso ela é um livro maravilhoso. A Bíblia também revela o plano de Deus em nos salvar. Ela revela que Cristo morreu por nossos pecados. E se cremos em Jesus, nós somos salvos. Uma coisa que eu falo aos irmãos é: a vida eterna é uma coisa muito simples. A gente complica muito. Jesus fala o seguinte: a vida eterna é que reconheça que eu sou enviado do Pai. Se você reconhecer isso, você será salvo. Simples. Está lá em João. E a gente vai dizer: vida eterna é zelos ir para a igreja, jejuar, orar, meditar. Querido, tudo isso aqui é consequência da vida eterna. A vida eterna é crer em Jesus. Você crê em Jesus? Creio. Crer implica viver. E não somente dizer que eu creio. Implica viver Jesus. Você vive Jesus? Vive. Então você tem vida eterna. E por isso você vai para a igreja. Você jejua, você ora, você medita. Porque você tem a vida eterna. Por isso é que nós somos salvos. A Bíblia, ela não se origina da mente humana. A Bíblia não é produto do homem. Ela é produto divino. Por isso Paulo fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa palavra inspirada aqui significa Deus, ele soprou, ou seja, é o sopro de Deus. Deus soprou na mente dos homens. Deus colocou na mente dos homens o que ele bem queria que fosse escrito. Querido, a Bíblia tem tudo o que você precisa saber sobre Deus e sobre Jesus. Agora, sobre as suas viagens, aqui, por exemplo, o que a nossa mente fica perguntando: e o que existia antes de Deus? Querido, nada. Porque Deus criou tudo. Tudo que foi criado é Deus. Antes de Deus existia Deus. Entendeu? Antes de Deus tinha Deus. Depois de Deus é Deus. Então, não há nada no mundo que consiga conter Deus. Então, o que é mundo? Isso que é criado. Entendeu? Isso que é criado. Isso aqui é criado é mundo. Viu? Vou te dizer. Mundo. Não há nada que possa fechar Deus. Antes do mundo, Deus existia. Depois do mundo, Deus existia também. Entendeu o que eu estou falando, né? Entendeu? Deus está antes e depois. Viu, queridos? Isso aqui é coisa difícil de entender, viu? É difícil. Então, preste atenção nisso. Deus é antes e depois. Difícil de entender, viu, Alexandre? Presta atenção. Difícil de entender. Então, Deus, ele soprou na mente humana. E aqui, ó, eu queria só ler aqui uma coisa aqui rapidinho com os irmãos. Isso não quer dizer, porém, que Deus anulou a personalidade dos homens. Não quer dizer isso. Ou estilo ou preparação dos seus eleitores. Uma vez que esses homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. É só você ler 1 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pedro vai falar: homens movidos, ou seja, homens direcionados por Deus, falaram em nome de Deus, e isso foi registrado onde? Na palavra de Deus. Significa, porém, que as Escrituras surgiram na mente de Deus e foram comunicadas pela boca de Deus, pelo sopro de Deus ou pelo seu Espírito. As Escrituras são, pois, no verdadeiro sentido do termo, a palavra de Deus, porque Deus a disse. Ou seja, se eu falo, creio em Deus, mas não creio na Bíblia, você não crê em Deus. Porque você não pode crer em Deus e não crer no que Ele disse. Você acredita nisso? Tem homens que falam: eu creio em Deus, mas não creio na Bíblia, porque a Bíblia é retrógrada, é machista, é prepotente, é isso, é aquilo. A Bíblia é homofóbica, tudo isso. Porque você não crê em Deus. O Deus a qual fala por nós,
Ele fala por meio da sua palavra. O Deus ao qual eu sirvo é o Deus que se revelou. É o Deus que encarnou e deixou o registro da Bíblia para nós. Ele é a verdade da sua palavra. Então, quando eu falo, eu creio em Deus, estou falando o seguinte, eu creio na Bíblia. A Bíblia tem a mesma autoridade que nós damos para Deus, queridos. Queridos, se eu tenho reverência, temor a Deus, eu também tenho que ter temor à sua palavra. Porque é a boca de Deus. É o que Ele fala. Eu não posso pegar essa Bíblia, jogá-la como se fosse qualquer coisa. Eu tenho que entender, se eu tenho temor a Deus, eu também tenho temor à sua palavra. Entendeu? Porque aqui está contida as palavras de Deus. Sabe o que está aqui? Não é o que o Mango pensa, não é o que o Zé pensa, é o que Deus deseja para cada um de nós. Por isso Paulo fala, é inspirada por Deus. Deus falou. Imagina, querido, a Bíblia é o registro da fala de Deus. Deus falou para mim e para você. Deus falou por meio de Jesus e deixou aqui. Então, crer em Deus é crer na palavra de Deus. Confiar na Bíblia é confiar em Deus. Confiar em Deus é confiar na Bíblia. Não confiar na Bíblia é não confiar em Deus e vice-versa. Entendeu o que eu estou falando? Se não é hipocrisia. Se não é engano. É basicamente o que Tiago vai dizer, né? Vocês lavam o rosto hoje, e quando sai, já se esquece da cara feia que você viu e fala, eu sou lindo. Não, você é feio. Você é feio, você é feio. É sério, querido. A Bíblia fala que eu sou pecador, não fala isso? Aí eu vou na rua e falo, eu sou santo, eu nunca pequei, nunca menti. Ué, você não... Ela falou que você é pecador, não falou? Então eu falo, eu sou pecador, mas pecador arrependido. Pecador que cada dia é santificado. Por quem? Pelo Espírito de Deus que está sobre nós. Entendeu, queridos? É a palavra de Deus. Ela é um espelho. Ela revela quem nós somos. Mas ela não é só isso, queridos. Ela também, sabe o que dizer? Ela também é útil para ensinar. Por isso estou falando, quer ensinar como ser um bom filho? Use a palavra de Deus. Ela é útil para ensinar por quê? Ela é útil para o ensino porque ela ensina aquilo que é certo. Já dizia um famoso pastor que seu coração vai te enganar, mas a palavra de Deus jamais te enganará. Quem dizia isso também é Jeremias. Enganoso é o coração. Ó, isso aqui, ó, que comanda muita gente, né? Quem confiará nele? E porém, ela também é para repreensão. A Bíblia é o manual para repreender o que é errado. E aqui é um ponto que depois eu vou voltar na finalização. Ela também é feito para correção. Como fazer o que é certo. Ela também é para educação. Como permanecer no caminho certo. E também a Escritura, ela é o único meio que Deus instituiu para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O único meio que Deus usa para a maturidade do seu povo é a palavra de Deus. O único meio. A Bíblia é o único meio que Deus usa para nos amadurecer. Para mim amadurecer, para ti amadurecer. Aqui, a palavra perfeito significa maduro. Maduro. Já viu um crente maduro? Quem é que é crente maduro? Quem é que é crente maduro? Quem? Quem é que fala, eu sou um crente maduro? Quem? Levanta a mão. Levanta a mão. Se você não for maduro, eu vou falar, rapaz, então você precisa de leite, né? Zé, você é crente maduro? Então, levanta a mão, Zé, levanta a mão. Isso aí, levanta a mão com orgulho. A Bíblia é o único manual que Deus usa para tornar cada um de nós maduros. Maturidade cristã não se encontra nos livros seculares. Não se encontra em informações seculares. Se encontra no conhecimento e no estudo da palavra de Deus. Quer ser maduro biblicamente? Leia, conheça. Quanto mais conhecer a Deus, mais maduro o Senhor te torna. Deus não é um Deus que nos torna ignorante. Quem te torna ignorante é Satanás. A ignorância, ela é satânica. Porque a ignorância, ela nos torna quê? Distante de Deus.
A maturidade não. Nos aproxima mais de Deus. Maturidade não tem a ver com nível de conhecimento, tem a ver com muito conhecimento, tem a ver com a prática do conhecimento da palavra de Deus. Isso é maturidade cristã. Você pode conhecer muito a Deus e ser tolo. Quando você não sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de chorar e a hora de sorrir, você é um tolo, se achando maduro. Você é um soberbo, se achando sábio. A maturidade cristã, ela envolve... Sabe, tem um texto que o Zé Luiz falou, que Salomão fala, há tempo para todas as coisas. Discernir o tempo envolve maturidade. Só que quando não há maturidade, eu choro no tempo de sorrir e eu vou sorrir no tempo de chorar. Porque eu não sou maduro, eu sou ignorante. Já viu aquele irmão que chega em uma cidade e fala, pastor, estou triste. O irmão me decepcionou e fala, irmã, vamos para a festa, irmã, vamos para a festa. Querido, não é tempo de se alegrar, é tempo de chorar. Não é tempo de chorar, é tempo de sorrir. Não é tempo de sorrir, é tempo de se calar. Não é tempo de banquetear, é tempo de lamentar. Então, não discernir o tempo é sinônimo de imaturidade. É sinônimo de ignorância. Por isso precisamos que Deus sempre nos torne maduros, para podermos discernir o que é correto, fazer o que é certo. E Paulo fala para Timóteo, Timóteo, não importa onde você vá, não importa o que você estude, se você não conhecer a palavra de Deus, você não vai ser maduro. E não vai ser apto para toda boa obra. É a Bíblia que nos torna apto para toda boa obra. Por quê? Porque eu vou saber como fazer a boa obra, porque Deus sempre tem que ser glorificado na boa obra. Então, se eu não saber isso, eu posso viver uma vida achando que eu sou uma pessoa conhecedora do Evangelho, mas eu sou um tolo, andando, se achando um sabedor da palavra de Deus. Mas não, é uma tolice disfarçada de sabedoria. Por isso, Paulo fala para Timóteo o seguinte, Timóteo, todo homem, ele vai ser maduro e perfeitamente habilitado, ou perfeitamente maduro para toda boa obra, quando ele conhecer e viver a palavra de Deus. Queridos, quer se tornar maduro? Quer ser uma pessoa madura? Leia a palavra de Deus. Conheça a Deus. Saiba quem Ele é. Porque pensa comigo, quando você era menino, tudo para você era flores, não era? Agora que você amadurecer, você consegue discernir o espinho da rosa, não é isso? Não consegue? Como é que você não consegue discernir o espiritual do carnal? É sinônimo de maturidade. É sinônimo de maturidade. Só que a gente pensa que espiritual é ver vultos. Não, querido. É você conseguir discernir um ensinamento correto biblicamente, um ensinamento errado biblicamente. Quando você consegue discernir isso, você fala, opa, tá errado isso aqui. A Bíblia não fala isso não, Zé. A Bíblia não fala isso não. A Bíblia não fala que eu sou a última bolacha do pacote de Deus. Não fala isso. Ela fala que eu sou pecador, que eu sou miserável. Ela fala que eu sou amado, mas eu não sou tudo isso não, eu sou amado, mas não é tudo isso que você está falando, porque aí eu sei discernir o que é correto e o que é certo. Isso, biblicamente falando. Então, queridos, e eu repito isso com bastante, sim, é tristeza no meu coração falar isso, mas quando você está numa igreja, ou está num ambiente que quer te tornar ignorante biblicamente, querido, isso é trabalho de Satanás. Me perdoe falar isso, querido. Foi Satanás. Sabe por quê? Porque quanto mais enganado você é, mais fácil você come na mão do inimigo, querido. Mais fácil. Mais fácil. Só que Jesus fala, e conhecereis o quê? E a verdade vos? Por que a verdade vos libertará? O engano nós amamos, a verdade nós odiamos, porque a verdade, ela arranca dos nossos olhos a ignorância que nós não queremos tirar, de saber que Deus não é o Papai Noel que vai nos dar tudo o que a gente precisa. E quando essas escamas vão saindo do olho, você fica, o pastor me ensinou um Deus que eu determino que vai me dar tudo o que eu quero. Deus fala, não, não é isso não, você não determina nada,
Eu é quem determino. Se eu falar que não, é não. Ainda que você se esperneia, não é não. Isso, esses olhos, quando essa escama da ignorância são tiradas, aí é uma realidade do cristianismo, uma maturidade do cristianismo. Então, terminamos dizendo aos irmãos o seguinte. Hoje eu falei além do que eu deveria, eu sei, Alexandre, eu sei. Não precisa ficar me olhando, eu sei disso. Mas, queridos, que Deus possa abençoar. Não, passei só 6 minutos. Só 6 minutos. Que Deus possa abençoar a gente. Que Deus possa nos tornar maduros. Que Deus possa, de fato, nos fazer entender que a sua palavra, ela é alimento para a gente. Ele é fonte de inspiração para a gente. Ele é fonte de maturidade para a gente. Que Deus possa nos fazer entender que a ignorância é satânica. Que nós venhamos conhecê-lo mais e mais. Eu sempre falo aqui na igreja, querido, quanto mais você conhecer a Deus, melhor a sua adoração, melhor a sua oração, melhor o seu serviço para Ele. Por quanto menos você conhece Ele, você não sabe como servi-lo, você não sabe como adorá-lo, você fica cantando músicas que profanam Ele, você fica servindo Ele como se Ele fosse um servo seu e não que você é servo dEle. Querido, a ignorância não provém de Deus. Satanás quer te enganar, que é a ignorância. Ele fala, para que estudar a Bíblia? Não estuda não, não estuda não. Não, só estudar esse livro preto aí, estuda não, vai te dar sono. Faça outra coisa, que é melhor. Mas, queridos, isso ali não provém de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Vamos orar e depois vamos dar nossas comunicações finais. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu povo que se faz presente nessa igreja, Pai. Que o Senhor coloque essas verdades nos nossos corações. Aquilo que provém de Ti, Senhor, coloque nos nossos corações. Faça com que elas, Senhor, permaneçam e não sejam tiradas do nosso coração. E perdoe nossos pecados, Senhor. Perdoe se de alguma maneira nós temos pecado contra Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos torna, Senhor, pessoas maduras, pessoas sábias, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Deus. Cuida de nós. Isso é que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem pedido? Tem não, né? Tem comentário? Pedido? Não, né? Queridos, eu queria só dar 2 avisos, irmãos. Deixa. O primeiro aviso a nossa porta da igreja estava custando R$4.000. R$4.500. Isso aqui antes do carnaval, né? Após o carnaval, a nossa porta subiu para quase R$6.000. R$6.000. E a igreja, em assembleia, liberou o valor antigo, que é R$4.000. 4.000 e tal. Porém, para tirar mais dinheiro, a gente vai ter que levar esse assunto de novo para a igreja, para os irmãos entenderem. Porém, eu também achei o valor muito caro para comprar uma porta para a igreja. Achei muito caro, quase R$6.000 é muito caro. Eu acredito que nós podemos procurar uma porta barata, não barata no valor de R$1.000 não, um valor de R$4.000, R$3.000, e a gente pesquisar e comprar e chamar eles para virem somente colocar a porta. Essa é a opção que eles passaram para a gente. No lugar onde eles compram, onde eles confiam, está quase R$6.000. Nós podemos comprar a porta no lugar que nós achamos que a porta é boa, o material é bom, a R$4.000 ou R$3.000 e botar aqui na igreja, entendeu? Então, o que eu estou falando isso, irmãos? Porque essa porta aqui, hoje os irmãos já vão encontrar a porta aqui na igreja. Porém, com esse valor que subiu, a igreja não consegue tirar a mais. Então, nós temos disponível para comprar a nossa porta R$4.600, uma coisa assim, R$100. Disponível. Já está reservado esse dinheiro. E nós podemos comprar essa porta a qualquer momento. Pode ser hoje, amanhã, depois da manhã. Pode ser. Agora, R$6.000 não temos.
Então, por isso estou falando aos irmãos. Não tivemos aula de música, porque a gente, já falei no grupo, o nosso professor teve lá um evento na casa dele, e ele falou comigo, eu falei, irmão, aproveite o tempo com a sua família. E depois, semana que vem, a gente tem estudo. Queridos, uma coisa que eu sempre vou fazer aqui na igreja eu nunca vou obrigar alguém a estar aqui na igreja quando ele pode estar cuidando da sua família, servindo a sua família. Para mim, sua família é onde você vai falar do amor de Jesus. Na igreja, você vai servir os seus irmãos, mostrando o que você faz na sua casa. Se na sua casa você é ímpio, aqui também você vai ser ímpio, viu? Não tenta se esconder não, viu? A igreja é o lugar que revela tudo, viu? Deus fala, nem te dizer. Deus revela. Cuidado, viu? Se esconde não. Mas então vamos dar sequência aqui. Então, e sexta-feira que vem, vamos ter o culto na casa da irmã Solange. Eu já convoco os irmãos. Não comam. Vão com fome, porque a comida que a irmã Solange faz é bastante. Entendeu, irmãos? E, esqueci mais uma informação. Na quinta-feira, nós vamos fazer uma visita na casa do nosso irmão Wagner, né? Wagner. Então, aqueles que puderem ir, vão. Eu já estou confirmado. A Xana também está confirmada, a Xana também. A gente vai lá na casa do irmão Wagner, fazer uma visita naquela casa. E, irmão, orem para que lá saia um trabalho e a gente possa fazer daquele lar um ponto de pregação. Amém, queridos? Então, continuando para a nossa igreja, Deus abençoe. Mas, não se esqueça, leiam a palavra de Deus. Terça-feira, no estudo bíblico aqui na nossa igreja. Orar pelo Ivanil também, nosso irmão Ivanil está acamado. Eu ia falar isso também, orar pelo Ivanil e lembrar de orar, hoje é aniversário do Renan. Aniversário do Renan também, vamos também agradecendo também. Querido, meu aniversário é março, viu? Tá chegando já. Sim, não estou obrigando, estou pedindo. Estou pedindo. Um tablet, né? Um tablet que você pode comprar para mim vai ser uma bênção. Só isso. Vamos orar então? Vamos orar? Pastor, eu vou pedir oração para um pai de uma amiga que está passando por um problema de saúde muito grave e ela está muito ansiosa nesse momento. Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pelo dia, obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Pai, no nome de Jesus, queremos entregar primeiramente as nossas vidas a Ti, Senhor. Pedir para que o Senhor venha transformar os nossos corações. Venha tirar, Senhor, essa frieza que sobrevém sobre os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos. Vem, Senhor, reacender o amor aos nossos corações. Vem, Senhor, cuidar, Senhor, de cada um de nós. Cuida da nossa família, Pai. Abençoa a nossa família, Deus. Pedimos que o Senhor também venha atender cada pedido que for feito nessa manhã, Senhor. Pelo Pai, Senhor, da amiga, da nossa irmã. Que o Senhor adentre com a providência, Senhor, trazendo cura para Todo-Poderoso. Trazendo restauração, Senhor. Que o seu poder se manifeste, Senhor, na vida desse homem, Pai Todo-Poderoso. Que haja, Senhor, o remédio, Senhor, que possa transformar e moldar aquela vida, Pai, no nome de Jesus. Pedimos também pela filha, Senhor, acalme aquele coração, dá descanso àquele coração, dá confiança àquele coração, Senhor, dá certeza de que o Senhor está agindo, está curando, está fazendo a sua vontade na vida do pai dela, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Pedimos também pelo nosso irmão Evanil, que o Senhor venha estar lá, Senhor, com sua graça, sua bondade e sua fidelidade. Que o Senhor venha, Senhor, estar falando poderosamente ao teu servo, Pai, Senhor, trazendo a cura, a restauração, Senhor, a tudo aquilo que o teu servo precisa, Senhor. Venha estar com os médicos, Pai Todo-Poderoso, que os médicos, Senhor, sejam a sua mão, sejam a sua voz, venham ser o seu consolo, Senhor, na vida do teu servo, Pai. Pai, também pedimos pela tua igreja, Senhor. Pedimos que o Senhor venha acalmar o nosso coração. Pedimos que o Senhor venha, Senhor, nos encher de compaixão, de amor, Pai Todo-Poderoso. Que nós venhamos nos tornar mais unidos, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, nos tornar mais próximos de Ti, Senhor. E próximo um dos nossos irmãos, Senhor. Que a dor do nosso irmão seja a nossa dor. Que a alegria do nosso irmão seja a nossa alegria, Senhor. Que, Senhor, que nós venhamos, Senhor, ser de fato um, como a Tua palavra nos ensina que venhamos ser.
Que nós venhamos, Senhor, cuidar um do outro, Pai Todo-Poderoso. Que não haja partidarismo, que não haja vanglória, que não haja soberba, que não haja prepotência, Senhor, mas que haja um coração redimido, transformado, humilde, Senhor, em Tua presença. Pai, no nome de Jesus, seja cada um de nós. Isso é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E assim podemos dizer: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos,